Amém? Vamos para a palavra? Pegue a sua Bíblia, abra no livro do Gênesis, capítulo de número 24. Vamos meditar no que Deus tem para as nossas vidas. Gênesis, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 10. Você pode também acompanhar na tela, se quiser ficar com a sua Bíblia aberta, para receber o que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Gênesis 24, a partir do 10, diz assim: O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, eu estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, inclina o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque, e saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, e nenhum homem tivera relações com ela. E Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. E o servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que ele bebeu, depois que ela lhe deu de beber, disse, tirarei também água para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. E quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na sua casa, na casa de seu pai, para que eu e meus companheiros possamos passar a noite. Sou filha de Betuel, o filho de que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Amém? Glória a Deus, até aqui. Deixa eu perguntar para você, o que precisa acontecer para que destinos extraordinários sejam destravados na sua vida? O que precisa acontecer para que destinos extraordinários sejam destravados na sua vida? A nossa geração é uma geração que gosta muito do show, gosta muito da aparência. E as pessoas acham que o agir de Deus vai acontecer apenas em dias extraordinários. E muitas vezes o comum é negligenciado. Se puderem colocar a arte aqui, tem um tema dessa pregação que eu gostaria de falar para os irmãos hoje. Fidelidade no comum destrava destinos extraordinários. Fidelidade no comum destrava destinos extraordinários. Nessa busca humana e tão doida por coisas extraordinárias, uma grande maioria que não sabe esperar o tempo de Deus, dominada por ansiedade, criam métodos artificiais para querer viver o extraordinário. Mas o extraordinário de Deus, ele não é manipulado por métodos artificiais humanos.
Quando eu estava preparando essa reflexão, eu me lembrei da história lá da década de 70. Não sei se você já ouviu falar daquele pastor americano Jim Jones. Alguém se lembra dessa história? Alguns se lembram. Eu vou relatar para você. Década de 70, se levanta lá nos Estados Unidos esse pastor, e era um pastor que tinha, assim, uma boa lábia, uma boa fala, porém, ele começou a flertar com o socialismo. Os conceitos de Marx dominaram a mente dele, e ele começou a fazer uma lambança, assim, uma mistura de querer misturar cristianismo com marxismo, e, enfim, começou a defender algumas pautas, algumas causas, porém, ele também foi colocando-se num lugar de centralidade daqueles que iam à sua igreja. Então, ele se desvincula das suas denominações, ele cria, então, uma igreja para si, né? Era conhecido como o Templo do Povo, vai ganhando força cada vez mais o movimento, chegou a ter mais de 20 mil pessoas seguindo esse tal de Jim Jones, porém, ele desejava que as pessoas vivessem algo extraordinário, e a proposta de Jim Jones foi: nós precisamos sair desse ambiente corrompido, manipulado por políticas humanas, pensamentos humanos e assim por diante, e ele convidou ou convocou os seus seguidores para se mudarem para um outro lugar e recomeçarem uma vida que ele falava: nós vamos construir o paraíso na terra. E você acredita que esse camarada chegou a passar pelo Brasil, tentando conhecer aqui as terras brasileiras, diz os historiadores que passa até pelo estado de Minas Gerais, porém, devido à língua, ele não fica no Brasil e vai para a Guiana, não a Guiana francesa, a outra Guiana, de fala inglesa, e lá, então, ele se estabelece. Ele conseguiu movimentar mais de 1.000 pessoas para que o seguissem, e lá eles constroem essa comunidade. Porém, o tempo vai passando, os meses vão passando, e tudo se revela que era um local de manipulação, onde ele se colocava, inclusive, como uma figura superior de divindade, enfim. Quando começou a acontecer algumas denúncias, o próprio governo americano mandou um representante para ir verificar, e quando esse representante vai voltar para os Estados Unidos, depois até de convencer alguns a desistirem daquilo, esse homem é assassinado. E daí, o Jim Jones, sabendo que aquilo ia trazer grandes danos para o seu movimento, ele dá a sua cartada final. Ele convida todos os seus seguidores a se suicidarem num suicídio coletivo. Existe documentário sobre isso, porque dos tempos modernos foi o maior suicídio coletivo, com mais de 900 pessoas tirando a sua própria vida. Mais de 300 crianças. E a gente para olhar e a gente se questiona: como que pode? Pessoas seguir um camarada com pensamentos de um psicopata, pessoas que queriam viver algo extraordinário, porém acharam que podiam manipular Deus, manipular as coisas de maneira artificial, e o fim foi trágico. Enfim, dado essa introdução, vamos observar o texto que nós lemos aqui, porque eu gostaria que você refletisse algumas verdades nessa noite. O texto que nós lemos, você que tem familiaridade com a Bíblia, você sabe a história dos patriarcas. E aqui nós estamos diante de uma missão dada a Abraão ao seu servo. Abraão já é velho, e velho, velho mesmo. Ele está em torno dos seus 140 anos. O seu filho Isaque, o filho da promessa, que nasceu quando ele tinha 100 anos, já não é mais um menino, não é mais um adolescente, é um homem formado, um homem de 40 anos. E a esposa de Abraão, Sara, já havia ido dessa para o outro lado, já tinha morrido, e agora Abraão, ele sabe: eu não posso permitir que o meu filho Isaque, aquele que vai herdar as promessas dadas por Deus, que ele se case com qualquer mulher aqui das filhas dos cananeus. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que houve muitas propostas nesses anos todos para que alguém fizesse aliança através do casamento com Abraão, casando então Isaque com uma das mulheres. Por quê? A Bíblia vai dizer que Abraão tinha se tornado rico e poderoso na terra. Então era bem provável que muitos povos queriam firmar uma parceria, uma aliança com Abraão. Mas Abraão, ele sabia de que ele não deveria
entregar o seu filho para as mulheres idólatras ali. Ele entende que havia uma bênção sobre a descendência de Sem, os semitas. Então, ele dá essa missão a Eliezer. Você precisa ir lá à minha terra, e da casa dos meus parentes, dos semitas, você vai escolher uma esposa para o meu filho. Deixa eu abrir um parênteses aqui para quem tem pais de jovens e adolescentes. Você precisa orar e ser intencional no cuidado sobre as alianças que os seus filhos fazem. Você não pode permitir que os seus filhos namore qualquer uma. Você precisa orar sobre isso, direcionar sobre isso, oportunizar momentos para que o seu filho também possa estar envolvido com alguém que teme ao Senhor. Você me entende, amém? Glória a Deus. Eliezer agora ele tem essa grande missão. E Eliezer, ele sabe que Abraão não é qualquer homem na terra. Ele sabe que Abraão é aquele escolhido a qual Deus se revelou para abençoar todos os povos da terra. E ele sabe que essa mulher que vai desfrutar desse privilégio de casar com Isaac, é uma mulher que também estará debaixo das bênçãos do Senhor. Não tem como a gente ler todos os capítulos, desde Gênesis 12 até aqui, mas eu faço questão de ler 4 versículos para mostrar para você o nível de privilégio e o nível de bênção que agora a mulher que casaria com Isaac iria herdar. O texto lá de Gênesis 12 e 2, Deus vai então prometer bênçãos a Abraão, dizendo o seguinte: eu farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Em Gênesis 15, verso 18, o texto diz assim: naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes eu dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Se você for no mapa, observar esse território, é enorme esse território. Em Gênesis 17, versos 6 e 8, o texto diz assim: eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, e de você procederão reis, eu estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, eu darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. E para finalizar, Gênesis 22, 17 e 18, esteja certo de que eu abençoarei, e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha isso, há um lugar de honra, há um lugar de bênção para ser ocupado, e Eliezer agora tem essa responsabilidade. Então ele precisa sair dali de Bel-Leroy, que é o lugar onde eles estavam. Ele precisa ir para Arã, 600 quilômetros, mais de 600 quilômetros de distância. E Eliezer, ele vai tomar 3 atitudes muito preciosas para a gente se lembrar. Ele vai levar o melhor que ele tinha, ele vai ser coerente com o que ele buscava, e ele vai levar a sério a oração. Deixa eu destacar esses versículos para você aprender uma grande verdade aqui. Eu nem entrei no tema ainda, mas você precisa aprender essas grandes verdades aqui. As decisões importantes que nós vamos tomar na nossa vida, elas não podem ser tomadas de qualquer jeito. Tem pessoas que vão empurrando com a barriga decisões importantes, fazem decisões importantes ou tomam decisões importantes de qualquer jeito. Eliezer, ele nos ensina essas 3 verdades. A primeira está ali no verso 10. Se ele tem essa grande missão, o verso 10 diz assim: o servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do seu senhor tudo o que tinha de melhor. Ou seja, se eu preciso encontrar uma moça digna de ocupar esse lugar de honra e bênção, eu não vou levar o resto, eu vou levar o melhor que eu tenho para abençoar a família e abençoar essa mulher. Ele, sabendo do peso da responsabilidade, então, ele busca o melhor.
Quando nós falamos de coisas eternas, quando nós estamos falando do seu casamento, quando nós estamos falando da criação dos seus filhos, quando nós estamos falando de decisões assim tão importantes, sobre uma mudança de uma cidade, sobre uma escola que você vai escolher para os seus filhos, não faça de qualquer jeito. Faça da melhor maneira possível, com o seu melhor. A espiritualidade do seu filho não pode ser terceirizada, precisa ser entregue o seu melhor. Os planos que você tem para a sua família não pode ser de qualquer jeito, precisa ser o seu melhor. Você me entende? Diga amém. Glória a Deus. A gente vai ver que depois de fazer essa viagem, ele também vai ser coerente com aquilo que ele buscava, porque ele precisa encontrar uma moça. Então, ele sabe que o lugar onde as mulheres frequentam, seja em qualquer cidade ou qualquer vila, um dos principais lugares é as fontes ou os poços. Porque cabe nessa cultura, as mulheres, elas têm que colocar água dentro de casa. Nós estamos falando de um tempo, né, meus irmãos, que não tinha encanamento, não tem aquela facilidade de você acordar, só abrir a torneira da sua casa. Nós estamos falando de lugares onde o que tinha era um poço, e às vezes distante. Cabia então às mulheres, e não era algo preconceituoso contra as mulheres. Aos homens, eles tinham que estar na agricultura, com os animais, questão de proteção e guerras, isso era o papel do homem. Buscar água era o papel das mulheres e principalmente das jovens. E elas iam então com seus cântros e traziam água para dentro de casa, geralmente na manhã, bem cedo, ou no findar da tarde, quando o sol ainda era ameno. Eliezer, sabendo disso, ele vai então ser coerente. Se eu preciso encontrar uma moça, eu preciso estar aonde as moças vão. E ele vai junto à fonte, junto ao poço. Eu abro um parênteses para também aplicar isso sobre a sua vida. Coerência. Se você precisa tomar decisões importantes, se você precisa escolher bons caminhos para a sua vida, você precisa ser coerente com a tua intenção. Porque tem pessoas que têm intenção e até falam, o meu desejo é isso, mas ela parece que nas atitudes está escolhendo ir para um outro lado. Pessoas solteiros, vamos começar com solteiros, jovens e moças solteiras, não, eu não quero ficar sozinho para sempre, eu quero me casar. Porém, isso é só a intenção. Na prática, se isola, não conversa com ninguém, não frequenta grupos onde possa ali ter uma interação mais informal, só se isola. É claro que não vai desencalhar. Vocês me entendem, solteiro? Uma pessoa que deseja um crescimento espiritual, você deseja o batismo com o Espírito Santo, você deseja alcançar outros níveis da sua espiritualidade, essa é a tua intenção. Espera-se que você ore, jejue, busque a presença de Deus, se alimente da palavra, frequente os cultos. Porém, tem pessoas que têm essa intenção, mas na prática, passa o dia na frente de uma tela. É só redes sociais, é só seriado, é só lixo. Não vai acontecer. Quando nós olhamos para a história aqui que nós estamos lendo, Eliezer foi muito coerente. Ele tinha um objetivo e os seus pés se moveram para isso. E o mais importante, antes de você tomar decisões que vão definir o seu futuro, a oração. É lindo quando a gente olha a oração de Eliezer, porque a gente vê o impacto que Abraão gerou na vida desse camarada. Ele não é descendente de Abraão, ele sabe que essa promessa não vai passar diretamente pela vida dele, da família dele, mas ele está ali, né, acompanhando e desfrutando desse privilégio, como ele viu a conexão que Abraão tinha com os céus, e agora ele está debaixo da bênção de Abraão para escolher essa mulher. Ele sabe, eu não vou fazer isso sozinho, não vai ser pela minha força, pelos meus métodos, ou não vai ser pela minha sabedoria humana, eu preciso da ajuda de Deus. Olha a oração que ele vai fazer a partir do verso 12 que nós já lemos. Ele orou dizendo, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me nesse dia bom êxito, seja bondoso com o meu senhor Abraão, e como vês eu estou aqui do lado dessa fonte, as jovens dessa cidade estão vindo para tirar água, conceda que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro, me dê água, que ela responda, bebe, e também que ela diga, darei de beber aos seus camelos. Meus irmãos, esse homem, ele é um homem de fé. Primeiro, porque ele ora pedindo uma direção de Deus. E segundo, ele coloca a fé em ação. Porque ele não, o teste e a prova que ele vai fazer com Deus não é se ele pedir água, a mulher vai dar água para o estranho.
que já é algo assim complexo. Mas agora, ele quer que essa mulher ainda diga: dê água para os meus camelos. Você viu quantos camelos eram? 10. Não sei se você já esteve perto de uma cáfila, né, que é o coletivo de camelo. Gente, camelo ele bebe muita água. Lá no Egito, algumas vezes, eu presenciei camelo bebendo água. É um negócio assustador. De 70 a 100 litros de água, um camelo pode beber se ele está com muita sede. Esses camelos fizeram uma longa viagem. Um camelo. O cântaro dessa mulher é de 10 a 15 litros. Ela vai ter que agora, talvez, né, se a gente colocar nos limites da conta, botar 1000 litros ali para esses camelos beber. No mínimo, 60 vezes. Indo e voltando, no mínimo. Depende, claro, quantidade de litros que cabia o cântaro dela. Então, a oração de Eliezer é uma oração muito doida. Nenhuma mulher, agindo normalmente, ia fazer isso. Mas ele tinha fé. Deus vai me responder. E eu creio que a mão do Senhor vai se mover para que realmente nós venhamos ter êxito na nossa missão. Enfim, eu fecho agora esse parênteses que eu havia abrido para falar sobre a vida de Eliezer, para que você entenda a importância da oração antes de tomar decisão. Por favor, não mude de cidade, não saia de uma igreja, não envie o seu filho para uma escola, não compre um carro ou uma casa sem você estar com o seu coração diante de Deus em oração. E a Bíblia mesmo vai nos orientar, não apenas nessa história de Gideão e tantas outras histórias. Você pode fazer prova com Deus. Mas esteja em sintonia, esteja atento, porque Deus responde orações quando são orações verdadeiras, oração sincera. Quando você não está apenas falando da boca para fora, Deus continua respondendo oração. E se você coloca na presença de Deus as decisões que você precisa tomar, Deus vai te responder. Amém? Fala isso para quem está do seu lado. Deus responde orações. Aleluia. Agora vamos entrar então naquilo que eu gostaria de falar essa noite. O verso 15 vai dizer o seguinte: antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Então vamos lá, deixa eu separar esses dois cenários. Aqui nós temos o cenário de Eliezer. Eliezer tem uma missão, Eliezer sabe do propósito de Deus, Eliezer sabe que essa mulher a qual ele precisa encontrar é uma mulher que vai ficar conhecida para o resto da existência humana. É uma mulher que está entrando agora numa aliança que Deus está fazendo com a humanidade. Eliezer, ele tem noção de tudo isso, do quão privilegioso é essa decisão que ele precisa tomar. Agora, aqui do outro lado, a gente tem Rebeca. Rebeca é uma jovem, como a Bíblia diz, uma jovem bonita, uma jovem virgem, mas é uma jovem que, como todo dia, ela acorda, ela tem os seus afazeres, ela provavelmente de manhã vai, pega o seu cântaro, vai até o poço e enche, traz de volta. No final do dia, ela volta ao poço para lá fazer o seu papel, cumprir a sua missão, trazer água para dentro de casa. Ela não tem noção do que está acontecendo. Ela não tem noção de que há uma bênção extraordinária para vir sobre a vida dela. Ela está vivendo o seu dia de maneira ordinária. E aqui está a grande lição que eu gostaria que você levasse hoje para a sua casa. Você que deseja viver coisas extraordinárias em Deus, você precisa sair daqui entendendo que o ordinário, ele é o palco para o extraordinário de Deus. É no ordinário, é no dia a dia, é no comum, que Deus vai agindo, Deus vai se movimentando para honrar aqueles que estão desejosos de viver o extraordinário. A gente chama isso de o agir invisível de Deus. Os olhos naturais não conseguem ver. Você vai vivendo a sua vida, você vai cumprindo a sua missão, você vai realizando os seus afazeres, mas Deus está agindo e Deus está se movimentando. E quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que Deus, Ele é esse especialista
em esconder milagres e esconder o extraordinários na rotina. Lá está Moisés, lá em Midian, mais um dia normal, apacentando o rebanho do seu sogro, e naquele dia onde os céus quiseram se manifestar no ordinário da vida de Moisés, o Senhor se revela a ele na sarça ardente. Lá está Gideão, malhando trigo, fazendo a sua função para manter a sua família viva e alimentada, e lá ele recebe um chamado de Deus. A gente vê Davi cumprindo uma missão de levar marmita para os seus irmãos, um motoboy dos tempos antigos, e é justamente nesse cenário que Deus havia preparado para honrar Davi. Eu poderia falar de tantos, Maria, a mãe de Jesus, cumprindo as suas funções no dia normal em Nazaré, mas lá Deus se revela para a vida dela. Então, que você possa entender que é justamente na fidelidade daquilo que Deus te confiou no dia a dia, algo que parece não ser nada espiritual, é algo da minha vida rotineira, da minha vida normal. Deus está de olho em você e Deus está se movimentando em seu favor. Você crê nisso? Diga amém. Então saiba que é na tua função de pai e mãe, em nutrir a espiritualidade da sua família, é num devocional comum como vocês fazem toda semana, que um dia Deus vai responder às tuas orações, pegar o seu filho, enchê-lo do Espírito Santo, e ele vai ter também as experiências. É na sua busca normal de querer novas experiências com Deus, e você está lá no seu quarto de joelho dobrado orando, você está lá na sua casa lendo a sua Bíblia, como você faz sempre que Deus resolve honrar a sua fé e te encher com um renovo de graça, unção e poder. É trabalhando no seu dia a dia, fazendo aquilo que lhe foi confiado, que uma porta vai se abrir de acordo com as promessas de Deus sobre a sua vida. Você me entende? Então para de querer manipular artificialmente uma experiência extraordinária com Deus. Para de querer achar um guru espiritual. Para de querer ir atrás de um profeta, ou de ir para a internet para encontrar lá o profeta do Pix. Para com isso. Deus não precisa disso para te levar a um outro nível. O que você precisa fazer é aquilo que lhe foi confiado todos os dias, e faça de maneira honrosa, justa, correta, que Deus vai se mover em seu favor. Você me entende? Um sábio escritor americano, ele já dizia que nós precisamos aprender a discernir entre o sucesso e o dia do reconhecimento do sucesso. Porque algumas pessoas pensam que o sucesso agora de Rebeca aconteceu nesse dia. Não, agora a Rebeca está entrando no nível de sucesso. O sucesso de Rebeca foi talvez muitos outros dias que ela olhou para aquele canto e disse: eu estou com uma preguiça, mas eu preciso fazer, é minha função. E ela venceu a preguiça e foi. O sucesso de um casal não é no dia da celebração de 25 anos, bodas de prata, onde eles estão diante de todos e com a família celebrando os 25 anos de casamento. O sucesso não é aquilo. Aquilo é o dia do reconhecimento do sucesso. O sucesso aconteceu quando se levantou as lutas, quando faltou o dinheiro, quando eles brigaram, e alguém até disse: chegou o tempo de se separar, mas eles falaram: não, nós temos uma aliança, nós vamos honrar nossa aliança. Esse sim foi o dia do sucesso, onde eles venceram o divórcio. O dia do sucesso para aquele jovem que levanta o diploma depois de 5 anos de faculdade, não é esse dia é o dia do reconhecimento. O dia do sucesso mesmo foi quando ele dormia 3 horas apenas de noite, para poder fazer os trabalhos da faculdade. Quando muitos falavam para ele: você não vai dar conta, para com isso, ele diz: não, eu vou perseverar até o fim. Quando ele venceu lá, quando ninguém estava vendo, muitas vezes sob lágrimas,
derramando-se na presença de Deus em oração, porque ele estava lutando para não desistir. Esse foi o dia do sucesso. Então, que nós possamos fazer essa leitura e essa diferença, e entender que é no dia a dia, é no cotidiano, que nós estamos escrevendo histórias extraordinárias com a ajuda do Espírito Santo, e assim nós vamos desfrutar dessas promessas. Glória a Deus por isso. Que você possa olhar para a sua vida e saber que Deus está se movendo, mesmo quando tudo parece ou aparenta normal. O verso 17, 18 e 19 vai dizer então que Eliezer se aproximou-se dela e fez aquilo que ele tinha orado. E ele chega para aquela mulher e diz: por favor, me dê um pouco de água do seu cântaro. E o verso 18 diz: beba, meu senhor, respondeu Rebeca. Tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. E olha o verso 19, o milagre aconteceu. Depois que lhe deu de beber, ela disse: eu tirarei também água para os seus camelos até saciá-los. Uau! Essa mulher, ela se encaixou perfeitamente como resposta de oração, mesmo parecendo que aquela oração era algo impossível. Eu preciso lembrar você, Rebeca até esse momento não sabe quem é aquele camarada, não sabe o nível de bênção que está reservado para ela. O que ela fez? Ela mostrou a essência do seu coração. Um coração humilde e um coração generoso. O desejo de servir. E aqui, nós precisamos olhar esse exemplo de Rebeca e cuidar do nosso coração. Porque nós, que vivemos de 2025, nós estamos mergulhados na sociedade do egoísmo, do hedonismo, aonde ninguém quer fazer mais nada se ele não ganhar. Basta você ver o reflexo que isso tem na nossa política. Uma corrupção instalada na nossa política, aonde pessoas, antes de ser eleita, têm um discurso, mas quando chegam lá, são convidadas a vender-se e tolerar aquilo que é intolerável, aceitar propinas e tantas outras coisas. Por quê? Elas querem ganhar, e as suas atitudes sempre são visando um bem pessoal, não importa a custa de quem. E a nossa nação está nesse estado deplorável, porque a corrupção dominou o coração humano. Nós estamos mergulhados nisso. As pessoas não querem mais fazer nada sem olhar para o lado delas. Se você conversar com um empresário, você fica assustado. As pessoas, elas não conseguem dar um pouco mais de si, se não ganharem nada em troca. Porém, isso vai totalmente contra a proposta do Evangelho. Servimos um Cristo que nos orienta, se preciso for, andar uma milha a mais. Ou seja, se forçarem você a andar uma milha, ande uma a mais. Faça além. Esteja disponível. E de repente a gente encontra no meio do nada, lá em Harã, uma mulher, Rebeca, que ninguém dava nada de extraordinário, mas a atitude dessa mulher é fantástica. Lá está ela. Eu não sei quanto tempo durou, mas para dar de beber para 10 camelos sedentos, essa mulher demorou algum tempo. E lá está ela. Pega água e traz, pega água e traz, pega água e traz. Jeremias 17:10 vai nos dizer que o nosso Deus, Ele é aquele que sonda os corações. E Ele conhece e sonda a mente de cada pessoa. E quando Ele sonda, Ele tem o objetivo: recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Ou seja, pode ser que as pessoas não estão vendo o teu esforço, o teu sacrifício, a tua dedicação. Você entrou nessa rotina e quem sabe, aos olhos humanos, você só está ali se desgastando. Deus está olhando o seu coração. E Deus é aquele que recompensa a cada um de acordo com as suas obras. Não vai cair por terra o seu esforço em prol do bem das pessoas, em prol do bem da obra do Senhor. Deus está olhando e há recompensa para a sua vida.
Amém. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e falar para essa pessoa: sirva por amor. Aleluia. Somos chamados para isso. Para com esse negócio de sempre querer sugar alguma coisa, ter um interesse por trás. Estenda a mão para ajudar. Seja generoso, faça como Rebeca, porque corações que agem de maneira generosa, de maneira humilde, esses corações é que destravam bênçãos extraordinárias sobre si. Você me entende, amém? Glória a Deus. Me encanta o fato de que algo tão simples como um cântaro de barro, que as mulheres levavam aqui no ombro, foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para responder a oração de Eliezer, mas mais que isso, construir algo para a eternidade. Um simples cântaro. Se a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver exemplos, como eu citei de Moisés, era um simples cajado de pastor. Mas esse é o cajado que Deus vai usar para libertar o povo de Israel lá do cativeiro do Egito. Você vai ver um instrumento de defesa que Davi usava para proteger as suas ovelhinhas lá. É o instrumento que Deus vai usar, aquela funda, para derrubar gigantes. Lá no Novo Testamento a gente tem no meio de uma multidão um menininho que está com o seu lanche ali, 5 pães e 2 peixinhos. Mas é aquilo, no simples, no ordinário, que Deus vai usar para alimentar uma multidão. Então saiba que essa sua habilidade, que você usa no dia a dia, pode ter certeza, faça com excelência, um coração generoso, um coração de servo, um coração humilde. Deus vai te surpreender, porque essa habilidade que você tem, Deus vai usar para transformar vidas e impactar histórias que vão sim gerar frutos para a eternidade. O simples, o comum, mas faça com amor. O verso lá na frente, 57, 58, 59, eu já começo a caminhar para o final, nós vamos ver coisas maravilhosas acontecerem, porque depois que ela serve os camelos estão saciados, Eliezer vai conversar com Rebeca, ele se apresenta, ela se apresenta, e ela ali começa agora a ser recompensada. Ela ganha pulseira de ouro, brinco de ouro, e ela vai então depois falar que há sim um lugar na casa da sua família, e apresenta então Eliezer para a sua família, e ali o irmão, Labão já vai então acolher bem, ele tinha interesses também, mas enfim. O que nós vamos ver é, agora Eliezer explicando, e está lá no verso 34 e 38, Eliezer vai explicar detalhadamente o que aconteceu. Olha, Abraão foi honrado por Deus, Deus o prosperou, um milagre aconteceu, ele teve filho aos 100 anos, Sara tinha 90 anos, a bênção do Senhor está sobre ele, há uma promessa de Deus, e depois que eu cheguei neste lugar, eu fiz provas com o Senhor, e você, Rebeca, se encaixou perfeitamente, no meu coração o Senhor já confirmou, é você a esposa de Isaac, vamos se encontrar com o seu noivo. Interessante que o próprio irmão e a mãe ficaram felizes, mas eles vão pedir que ela fique mais um tempo. E o verso 57, 58, 59 diz assim: então disseram, vamos chamar a jovem, ver o que ela diz sobre isso. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? E ela respondeu, sim, eu quero. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que acompanhavam. Ou seja, o extraordinário de Deus vai acontecer no palco do ordinário. Você vai fazendo aquilo que Deus lhe confiou, bem feito e com amor. Porém, vai chegar um momento onde haverá um chamado específico para você. Deus vai te chamar para uma missão, Deus vai te chamar para um propósito, e você precisa, nesse momento, se posicionar. O que você quer da sua vida? Você diz sim à voz do Senhor, à proposta do Senhor, a ver o extraordinário do Senhor, ou você protela? Ou você é um Jonas que foge?
ou você finge que não entendeu aquilo que Deus tem especificamente para você. Mas eu estou aqui dizendo com todas as letras, vai chegar o dia onde você será colocado diante dessa decisão. E que a sua decisão seja como a de Rebeca, dizendo: eu quero viver todas as promessas de Deus para a minha vida. Deus não vai forçar ninguém a viver o chamado. Deus não vai colocar uma coleira em ninguém e obrigar ninguém. Não, você é obrigado a fazer isso. Pastor, mas eu até tive essa direção de Deus para evangelizar tal pessoa, para fazer esse projeto na empresa onde eu trabalho, glorificar o nome do Senhor, para me envolver nesse departamento, para ser missionário em algum lugar. Eu até tive, porém, não me deram garantias. Porém, eu não tinha o GPS total da rota, e eu preciso lembrar você, Deus não é aquele que abre o mapa e mostra tudo certinho para você. Quando Deus foi chamar Abraão, o comando é: sai da tua terra, do meio da parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aonde? Só sai, só obedeça. Há um convite agora para Rebeca e ela não sabe quem é Isaac. No sentido, se é um homem justo, se é um homem bonito, ela vai casar com alguém que nunca viu. Ela tem uma certeza. Há uma confirmação do céu sobre tudo o que está acontecendo aqui. Eu quero viver o extraordinário de Deus para a minha vida. E claro, esse convite de Deus, ele sempre precisa ser visto como um ato de fé que nós precisamos dar. Agora, quem faz aliança com os céus e permanece nessa aliança, não é frustrado. Todos aqueles que escolheram viver as promessas e os propósitos de Deus, essas pessoas foram guardadas, supridas, abençoadas, renovadas, encaminhadas para algo extraordinário. Então, fique atento. Quando chegar o dia dessa decisão, que você venha se posicionar e dizer: eu quero, Senhor, viver as tuas promessas na minha vida. Amém? Vamos se colocar em pé para nós orarmos. Tem pessoas que às vezes estão no meu gabinete pastoral dizendo: pastor Dediel, parece que a minha vida é monótona. Parece que eu olho a vida do ciclano, quantas coisas extraordinárias acontecem. Eu olho a vida do Beltrano e parece que todo dia ele vive algo novo em Deus. E eu estou aqui com o meu cântaro. Acordo, vou no poço, volto. Vou no poço, volto. Ei, Deus está vendo. Deus te conhece. Não desanima. Faça o que você tem que fazer. Você está tanto tempo nessa empresa, se esforçando, dando o seu melhor, talvez até não vendo humanamente falando muitos resultados do que você tem feito. Talvez você mãe, você pai, se esforça, paga boleto, todo dia a mesma rotina, faz comida para essas crianças, lava a roupa, lava a louça, limpa a casa. Talvez você diz: parece que na minha rotina não acontece nada de extraordinário. Ei, Deus está vendo. Vai chegar o dia onde os seus filhos vão reconhecer o teu esforço. Vai chegar o dia onde os frutos do seu trabalho serão recompensados. O que você precisa fazer? Faça com amor, coração de servo, humilde, generoso. Se posiciona diante de Deus dessa maneira, porque está aqui. Quando você age com fidelidade no comum, você não vê nos olhos físicos, mas você está destravando aquilo que estava bloqueando coisas extraordinárias de acontecer na sua vida. Eu preciso lembrar você, Paulo, ele afirma que de Deus não se zomba. O que você planta é o que você colhe.
Talvez você está cansado dizendo: o meu patrão nunca me deu um elogio. Na minha casa, os meus filhos, meu esposo, meu cônjuge não reconhecem. Deus está vendo o seu coração. Permaneça fiel e você verá bênçãos extraordinárias acontecerem na sua vida. Eu quero fazer uma oração por você. Você que ouviu essa palavra e você precisa de um renovo na sua alma. Senhor, eu preciso desse renovo que me move, que me faz posicionar para viver coisas novas. Quer uma oração? Sai do seu lugar, vem aqui, ó, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida aqui. Você que hoje está precisando de um renovo na sua alma. Talvez você chegou aqui cansado. Vem. Vamos louvando. Enquanto você vem, vamos louvando. Os céus estão se movendo entre nós.